Olá, está começando o programa Justiça e Trabalho com as principais notícias e decisões da semana da Justiça do Trabalho Potiguar. Eu sou Heloísa Guimarães, apresentadora do programa Justiça e Trabalho. Sou branca, tenho estatura mediana, olhos e cabelos castanhos e estou usando uma blusa vermelha com um blazer marrom. O cenário do programa é azul com a logomarca JT, Justiça e Trabalho. Entre os dias 18 e 22 de setembro acontece em todo o país a 13ª Semana Nacional da Execução Trabalhista. Estudantes do ensino médio de 2 escolas estaduais visitam a sede do TRT-RN em Natal. Vamos destacar também uma decisão judicial que determinou a Caixa Econômica arcar com os gastos do tratamento do filho de um funcionário com autismo. No quadro Explica Direito, a juíza do trabalho Maria Rita Manzarra fala sobre o princípio da dignidade humana. E ainda nessa edição tem uma entrevista com Francisco Fausto, do setor de patrimônio e logística do TRT-RN. Vamos falar sobre a doação de equipamentos para outras instituições. Não sai daí que o Justiça e Trabalho está só começando. Entre os dias 18 e 22 de setembro, a Justiça do Trabalho realiza a Semana Nacional da Execução Trabalhista. A principal meta dessa semana é solucionar processos em que não há mais possibilidade de recurso. Este ano, a campanha conta com uma parceria inédita entre o TRT do Rio Grande do Norte e a Ordem dos Advogados do Brasil. Esta será a 13ª edição da Força Tarefa promovida pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho. A ação acontece em parceria com os tribunais regionais do trabalho e o objetivo é o mesmo de anos anteriores: finalizar o maior número possível de processos em fase de execução. Essa Semana Nacional de Execução, a divulgação dela, a gente já começou semana, a outra semana, então assim, já ficou disponível no site até o dia 12, a possibilidade de partes e advogados se inscreverem. Era só clicar lá no banner que preenche um formuláriozinho rápido e era feita essa solicitação à vara de inclusão do processo. Agora, como a gente está bem próximo da semana, ainda assim é possível, né? Se a parte for até a vara e solicitar a inclusão, diante do prazo reduzido para chamar a outra parte, ou comparece as duas partes perante a vara e solicita essa homologação do acordo, ou fornece algum meio rápido de chamamento da outra parte, que seria, por exemplo, uma notificação por WhatsApp, alguma coisa assim para simplificar. Mas, como eu disse, nada impede procurar a vara e solicitar a inclusão, ainda assim. Em 2022, o TRT-RN arrecadou 40 milhões na Semana Nacional de Execução Trabalhista. O feito colocou o tribunal na 2ª colocação entre os tribunais de pequeno porte. Para ampliar a participação de juízes e servidores, assim como foi feito no ano passado, as varas que mais se destacarem também serão premiadas. Nesse período a gente vai ter várias ações, né? Não apenas as audiências, a gente vai ter o leilão, como a gente sempre tem, vai tentar concentrar nesse período maior liberação de pagamentos. Então são várias e várias ações, né, que todos os servidores e magistrados se engajam bastante nesse período e a gente geralmente tem superado, a cada ano a gente supera a semana anterior. Então a expectativa também é que haja premiação individualmente, né, das unidades que alcançarem êxito, maior êxito, e também do tribunal no cômputo geral. Durante a programação da Semana Nacional da Execução, o TRT-RN também vai realizar um leilão judicial. O evento está marcado para o dia 19. Serão 63 lotes de bens variados. A gente está com o leilão unificado do tribunal, onde são vendidos bens das execuções de todas as varas daqui do tribunal. E aí vários veículos, imóveis e outros bens móveis também que podem ser vendidos nessa oportunidade. A partir das 9 horas lá no Hotel Majestic, também é uma modalidade híbrida, que as pessoas podem participar online no site do leiloeiro. Para a edição deste ano, o TRT trouxe uma iniciativa inédita para estimular a participação das partes nesse mutirão. Nas Semanas Nacionais de Execução, é a primeira vez que essa parceria é feita entre o Tribunal e a OAB. Então a gente tem expectativa de um bom comparecimento, uma boa presença dos advogados. Também uma oportunidade para tirar dúvidas, sobre a Semana de Execução também, saber o que pode ser feito nessa semana. Ficamos muito felizes com o convite do Tribunal. O Tribunal todo ano ele toma uma iniciativa, mas dessa vez envolveu diretamente a OAB. Nós divulgamos, nós incentivamos os advogados a indicarem o número possível de processos em condição de se chegar a um entendimento para que assim seja concretizada a determinação do tribunal e o processo seja realmente arquivado. Estudantes do ensino médio de 2 escolas estaduais de Natal visitaram a sede do TRT-RN. Essa visita faz parte do programa Trabalho, Justiça e Cidadania.
A aluna do 9º ano, Fernanda adora estudar e já tem planos para o futuro. Quer ser advogada. Eu amei tudo. As pessoas conseguiram explicar bem direitinho pra gente mais ou menos como é e como foi. E acho que muita gente vai sair daqui interessada em querer saber mais. Tenho certeza que muita gente vai querer voltar. Ela estava no grupo de mais de 70 estudantes que visitaram a sede do TRT-RN em Natal no final de agosto. São alunos e professores das escolas estaduais Manuel Vilaça e Augusto Severo. O objetivo do programa é preparar os nossos alunos para eles terem essa visão antecipada de como funciona o mercado de trabalho, né? Para eles entenderem os direitos, os deveres, e a AMAT ela promove essa formação junto às escolas para que esse aluno, quando ele saia do fundamental, do ensino médio, ele já tenha essa base de como funciona o mercado de trabalho. Então é muito importante, eu diria necessário. Os estudantes visitaram um tribunal pleno, onde acontecem sessões e eventos, a biblioteca Procurador Miguel Josino Neto, que é aberta ao público, o memorial, que guarda a história da Justiça do Trabalho Potiguar, a Escola Judicial, que promove formação permanente a servidores e magistrados, e o Átrio das Varas, onde as partes aguardam as audiências. A visita faz parte do programa Trabalho, Justiça e Cidadania, promovido nacionalmente pela AMATRA, a Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho. No Rio Grande do Norte, o programa existe desde 2006 e busca inserir estudantes e professores no dia a dia das instituições jurídicas de todo o Brasil. É um projeto que está se concretizando pela parceria das associações, tanto nacional como regional, com o Tribunal Regional do Trabalho, com o OAB, com o Ministério Público. E nós trazemos os estudantes para conhecer as instituições que participam do programa, para saber quem são os juízes, o que eles fazem, o que é um processo judicial, quais são os direitos trabalhistas, porque esse pessoal, esses alunos hoje, serão os futuros trabalhadores e trabalhadoras do país. Então, nós explicamos e nós trazemos para que eles tenham noções de cidadania e de direitos. Estudantes e professores puderam conhecer não só a estrutura física do tribunal, mas ver de perto como funciona a Justiça do Trabalho, que atua sempre na defesa da boa relação entre empregados e empregadores. Nessa função, eles sabem o que é o advogado, mas não sabem do outro lado como que era, né? Foi interessante passar pelaquela vara, né? E eles tiveram uma oportunidade de ver como é que funciona uma vara trabalhista. Foi bem interessante. Eu perguntei até para a mulher como é que fazia para se tornar um advogado e como, né, os passos. Ela explicou direitinho, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, saber dos direitos, das leis, que é o que me interessa mais. Aí acabou que eu só ganhei aqui. A Vara do Trabalho de Ceará-Mirim determinou que a Caixa Econômica Federal pague o tratamento do filho de um funcionário de 3 anos de idade que tem autismo. Rafael Lopes tem as informações. A criança diagnosticada com o transtorno do espectro autista possui atraso no desenvolvimento da linguagem, além de dificuldade de socialização e de se alimentar, apresentando estereotipias. O tratamento dele envolve fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicólogos, entre outros. A Caixa, no entanto, alegou que a cobertura pretendida pelo autor, no caso a terapia com método ABA, não integra o rol da ANS nem o rol do Plano de Assistência à Saúde da instituição. O banco esclareceu ainda que, ante a inexistência de obrigatoriedade de oferecimento do tratamento, haveria reembolso das despesas com base no valor da tabela do Saúde Caixa, não havendo possibilidade de reembolso integral. A juíza Maria Rita Manzarra destacou que a resolução normativa da ANS, número 539, de 23 de junho do ano passado, passou a prever que, nos casos dos procedimentos que incluem o transtorno do espectro autista, a operadora deveria oferecer atendimento por prestador apto a exercer o método ou técnica indicados pelo médico. A juíza ressaltou ainda que a resolução normativa da ANS, número 469, de 9 de julho de 2021, estabelece no anexo 1, com relação a fonoaudiólogo, que a cobertura é obrigatória em número ilimitado de sessões para pacientes com transtornos específicos do desenvolvimento da fala e da linguagem e também transtornos globais do desenvolvimento.
A magistrada assegurou ainda que as sessões com psicólogos ou terapeutas ocupacionais serão também ilimitadas para pacientes com diagnóstico de transtornos globais do desenvolvimento. A juíza também citou a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, promulgada no Brasil através do decreto número 6.949, de 25 de agosto de 2009, que representou, segundo ela, um importante reforço à política de proteção aos direitos humanos instituída pela Constituição Federal de 1988. De acordo com a magistrada, o argumento da Caixa de limitação do Plano de Saúde Caixa ao rol de procedimentos obrigatórios instituídos pela ANS não merece prosperar, porque as normas regulamentares de regência e de determinações da ANS tornaram expressamente obrigatória a cobertura de qualquer método ou técnica indicado pelo médico. Em conclusão ao caso, a juíza esclareceu que a negativa da ré ao tratamento requerido pela parte autora, devidamente prescrito pelo médico assistente, mostra-se injusta e sobremaneira abusiva, desprestigiando a um só tempo o princípio da dignidade humana e a atenção especial à saúde do menor, valores máximos assegurados em nossa Constituição Federal. Ela citou ainda jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, e do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Nessa decisão, a gente viu a juíza do trabalho Maria Rita Manzarra fala do princípio da dignidade da pessoa humana, termo que é amplamente utilizado, mas você sabe o que ele significa exatamente e onde está publicado? A própria juíza quem responde pra gente agora no quadro Explica Direito. Heloísa, realmente o princípio da dignidade da pessoa humana ele é amplamente utilizado pelos operadores do direito e pelos não operadores do direito também, né? Ele é um princípio extremamente importante, consta na nossa Constituição Federal e consta na Constituição Federal como um fundamento da República, ou seja, ele está previsto lá no artigo 1º, inciso 3º, e é, como eu disse, um princípio inspirador de todos os outros, de toda a atuação jurisdicional, inclusive. Através desse princípio, é que a gente consegue garantir as necessidades vitais de cada indivíduo. Então, assim, de acordo com esse princípio, a gente reconhece o valor intrínseco de cada indivíduo, certo? Então, a partir desse princípio é que a gente estabelece certas premissas, como o dever de se tratar todo indivíduo com respeito, de forma igualitária, garantindo a liberdade. Então, ele é um princípio realmente magno, central. Com base nele é que a gente tem diversas decisões judiciais hoje, por exemplo, que concedem indenizações no caso de pessoas que são encontradas em condições análogas à de escravo, né, porque essa situação avilta a dignidade humana, e também situações de sentenças que reconhecem, por exemplo, direitos a pessoas portadoras de transtornos do espectro autista. E, com base nesse princípio, é que se assegura um amplo tratamento, né, para resguardar a dignidade da pessoa humana. Então, através desse princípio, é que a gente busca atingir uma sociedade justa e inclusiva. Então, realmente é um princípio central que, no conflito de qualquer outro interesse, sempre deve prevalecer o princípio da dignidade da pessoa humana. Agora vamos para o intervalo. Na volta tem uma entrevista com Francisco Fausto, do setor de Patrimônio e Logística do TRT-RN. Vamos falar sobre a doação de equipamentos para outras instituições. É já, não sai daí. Com frequência, o Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte faz doações para outras instituições de equipamentos e aparelhos que não servem mais para o tribunal. A repórter Carol Reis conversou com Francisco Fausto, que é do setor de Patrimônio e Logística do TRT-RN, e falou mais sobre este assunto. Uma instituição do tamanho do TRT-RN, de tempos em tempos, precisa renovar os seus equipamentos. Aparelhos de ar-condicionado, computadores, mobiliário. Mas você já parou para pensar o que é feito com esses materiais que deixam de ser utilizados? A gente veio até aqui conversar com o Francisco Fausto, da Coordenadoria de Logística e Patrimônio, para saber mais sobre esse assunto. Seja muito bem-vindo ao programa Justiça e Trabalho, Fausto. Primeiro, eu queria que você pudesse explicar, como é que é feito o descarte ou a doação desses materiais que não são mais úteis ao tribunal. Os bens inservíveis, que é o nome dado pela lei, são bens que são categorizados como ociosos, antieconômicos, recuperáveis e irrecuperáveis.
Esses bens são doados por meio de cessão ou transferência. O tribunal adota a transferência como a forma mais adequada para se desfazer desses bens para outras instituições. É doada prioritariamente para o Judiciário Federal, depois para a União e suas autarquias, depois para as sociedades de economia mista e empresas públicas federais. Depois vem o Estado, municípios e distritos federais e assim por diante. Isso, recentemente vocês fizeram algumas doações para Forças Armadas. Sim, doamos 50 computadores para a Marinha, 50 para a Aeronáutica e vamos doar agora 230 computadores para a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E como é que funciona para essas instituições, né, elas receberem esses materiais? Há um chamamento? Elas demonstram interesse? Essas doações externas, que não há necessidade ainda do edital de desfazimento que é publicado no site do tribunal, geralmente os gestores desses órgãos oficiam diretamente o presidente recebe esse ofício, remete em processo administrativo para o setor, para a Coordenadoria Logística e Patrimônio, a gente verifica se existe esses bens disponíveis para doação. Se sim, a gente faz todo o processo para a transferência externa desse material, porque são todos órgãos da União. Então, tem que legalizar, né? Isso. Esse equipamento, ele deixa de ser do TRT e passa a ter uma chancela que é de outra instituição. Exatamente. E quando não há instituições que enviam esse tipo de ofício, vocês sim abrem um edital público para que qualquer instituição interessada possa solicitar esses equipamentos. Exato. A gente faz um edital de desfazimento, é publicado no site do TRT e esses órgãos tomam conhecimento por esses dois meios de comunicação, né? Esse trabalho que é feito por vocês do setor de logística e patrimônio é importante também para o meio ambiente, né? Isso. O ato que foi instituído pelo TRT foi feito com fundamento no princípio da segregação, que tem como objetivo evitar erros e desperdício. E para evitar que esse material vire lixo, nós doamos para outros órgãos que necessitam desse material. Isso também traz algum tipo de economia para a instituição que deixa, por exemplo, de ter que pensar em espaços para armazenar esse material. Isso. Evita o alto custo com depósito para o armazenamento desse material que é inservível para o TRT. Fausto, pois muito obrigada pelas informações e boa sorte nesse trabalho tão importante. Heloísa, eu volto com você. Tchau. O programa Justiça e Trabalho desta semana vai ficando por aqui. Continue por dentro da atuação do TRT-RN através do nosso site, do nosso canal no YouTube e das redes sociais do Tribunal. Até a próxima edição.